Ação! Hoje meu convidado dessa noite é um cineasta, o Davi Ribeiro. Vamos chamar ele? Vamos bater um papo bacana sobre a profissão dele e sobre outros detalhes. Vamos lá. Uma galera boa chegando aqui agora, nessa noite de sabadão. Bate-papo com o cineasta Davi Ribeiro. Boa noite, a Rúbia. Boa noite. José Messias, boa noite também. Vamos aguardar o Davi? Lembrando que essa live vai ficar salva aqui pelo IGTV e também vai ficar também salva e disponível pelo youtuber Thiago Comunicador. Ah, chegou. Davi já chegou, então. Vamos parar nossa música para o Davi entrar em ação. Conectando. Opa! Boa noite. Boa noite, Fala, Thiago. Davi. Consegue me ouvir perfeitamente? O som, a imagem? Rapaz, o teu som tá ótimo. A minha imagem que deve estar uma vergonha aqui. Ah, mas eu consigo de observar e ver você aqui. E vamos aí manter o nosso bate-papo aí. Tô vendo a Rubia online, meu amor, boa noite. José Messias, algumas figuras conhecidas aí. Boa noite, galera. Muito obrigado por estarem aqui vendo a nossa live aqui. E, Thiago, um agradecimento especial a você por estar me abrindo essa janela aí. Muito obrigado mesmo. Opa, eu que agradeço. É sempre importante, né, conhecer carreiras, histórias e através da nossa amiga, né? A, nossa, a Anne memória tá ruim. Palumbo. Anne Palumbo, né? Ela fez olha, Thiago, eu não vou poder, mas aí eu tenho uma sugestão aqui. Chama o amigo Davi que vai dar tudo certo, vai ser uma entrevista bacana. E estamos aqui hoje, nessa noite de sábado. A Anne é um sucesso, mas aí eu queria saber sobre a sua carreira. Como é que você tomou essa iniciativa de ser um É, cineasta? eu vou começar falando sobre, né, mas só também falar, a Anne, ela vai estar fazendo um papel num projeto meu aí em breve Uhum. e também está cantando a música tema do meu próximo projeto. Opa, bacana. Bom, boa noite a todos. Pergunta foi como é que eu comecei. Cara, eu, na realidade, assim, não vou dizer que foi sonho realizado, não. Sabe quando a tua vida ela te direciona para aquilo e se você corresse para outra tipo de carreira, você ia ser jogado para esse caminho de novo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Exato. E daí, quando você se identificou com a profissão, o que mudou na sua vida? Então, eu era artista marcial, praticava arte marcial, não como lutador profissional, né? Eu praticava mais como defesa pessoal e esporte. E aí eu tinha uns amigos meus, no final da década de 90, 1999, 2000, a gente quis fazer um filme de artes Hum. marciais. Aí um amigo nosso tinha uma câmera, a gente não era nem a época ainda dessas câmeras digitais boas, né? Era uma câmera de handcam, era um negócio bem anterior a essa nova geração aí. E aí a gente começou a filmar, a gente foi fazer um videozinho, tentamos imitar o padrão que a gente via em filmes chinês, em filmes americanos de porrada, porque a gente sabia a coreografia, então a gente só foi filmar. E na época tinha, para quem nunca tinha mexido com filmagem nem nada, ficou um negócio muito bom. Aí eu olhei aquilo ali e Sim. falei, cara, vou continuar brincando com isso aí. E através dessas brincadeiras por anos, eu fui saindo da minha área, que era informática, e fui entrando mais na área de vídeo, até eu me tornar um editor profissional de vídeo e, através de grandes oportunidades que eu tive com várias pessoas, um cineasta. Então, aquela coisa do acaso, né? Você não esperava. Foi simplesmente acontecendo e você foi deixando fluir. Foi tipo, vou até mais longe, foi destino mesmo. Uhum, bacana. E o que você pôde aprender de melhor na sua profissão? Na atual ou na antiga? Nas duas.
Antes e As duas. depois, qual o comparativo que você pode fazer aqui pra gente? Eu trabalhei na área de informática como analista de teste. Então eu posso dizer que na parte de informática eu aprendi muito coisa sobre documentação, sobre critério, a logística de certos tipos de protocolo e principalmente ser um cara atencioso na parte do trabalho, porque eu tinha que encontrar o erro do sistema para o erro não ser Hum, encontrado pelo cliente. Eu passar para o programador ele corrigir. Isso é que o analista de teste faz. E isso eu levei completamente para o cinema. Então, sim. assim, eu posso dizer que assim, eu sou óbvio que existem erros, às vezes acontece, por isso a gente tem revisor, tem essas coisas, mas com esse critério eu consegui ter uma visão da parte da edição de vídeo e dentro da parte da filmagem que eu acredito que me deu uma certa vantagem em relação a algumas outras pessoas que talvez não tivessem tido essa oportunidade que eu tive de trabalhar na área de informática. Então, por esse critério, eu posso dizer que eu já cheguei com uma vantagem, né? Mas, e na área de edição de vídeo, eu aprendi a lidar com pessoas, né? Você tem que aprender a lidar com o ser humano, né? Principalmente como Uhum. cineasta. Você vira quase um melhor amigo de todo mundo ali para garantir que o trabalho vai ser feito. E é isso, juntei humanas com as exatas, né? Olha só, deu só uma embaçada aqui essa imagem para mim, mas eu ainda consigo lhe ouvir. Então vamos ir conversando conforme vai normalizando a internet, né? Eu acho que é uma questão também que está oscilando também. Sim. Aí, ó, tá normalizando já. Então você disse que tinha que ser o melhor amigo, né? Ou seja, o convívio, uma boa saúde no convívio assim, de trabalho é o fundamental, então. A saúde no Principalmente quando ambiente você. de trabalho. Sim, principalmente quando tem várias pessoas de diferentes tipos de cabeça, diferentes tipos de crença, diferentes tipos de personalidade, e você tem que fazer essas pessoas trabalharem como uma engrenagem de um Uhum. relógio. Então, tu tem que ser o amigão de todo mundo ali, muitas vezes, né? Aí pensam assim, às vezes, mas quando se tem dinheiro, tem contrato? Sim, eu já trabalhei com contrato, com dinheiro, e trabalhei praticamente na guerrilha, sem grana nenhuma. Vou te falar a verdade, não vi diferença nesse ponto. Tive que ser amigo de todo mundo do mesmo jeito. Ou Pelo menos aqui no seja, Brasil foi o que eu relação. senti. Relação Isso. total. Que a galera tem o hábito de ver muito o glamour, né? Mas mal sabe a relação que foi feita para aquele conteúdo tá ali. Fala um pouquinho de ralar sua camisa. Como é que funciona esse Uhum. processo aí? Veio uma ideia, aí você tem que pôr em ação. Como é que funciona o processo de construção? Eu vou até estar explicando sobre isso mais para frente também, num projeto que a gente vai estar criando para o ano que vem. Boa noite, Sim. Grazi, grande Boa amiga minha, acabou noite. de entrar também. Galera, se vocês quiserem depois mandar pergunta, não sei se o Marcelo vai abrir, aí o Marcelo dá essa liberdade, mas voltando ao assunto. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente, no meu caso, né, dentro da parte que eu implemento, eu escrevo essa ideia numa forma resumida, e faço uma espécie de argumento, né, vou dar o nome técnico. Aí Uhum. depois que eu vou para o copião ou roteiro, aí ali eu desenvolvo esse roteiro, fazendo a parte de cena, a parte de diálogo, personalidade de personagem, essas coisas. Quando está tudo pronto, aí, como eu já tomo um pouco mais de cuidado, eu vou para o registro daquele roteiro. Faço o registro Sim. do roteiro, aí eu começo a procurar a equipe para tentar botar essa ideia, transformar essa ideia, o texto, no áudio, numa imagem, que é a função do diretor, é transformar o texto numa imagem. É só isso que o diretor realmente ele faz. Aí quando vocês E- verem um filme ruim, não fala que a culpa foi do diretor, porque não é. Filme ruim é roteiro ruim. Ah, tem uma explicação então. Então, o sentido do filme ser ruim não tem nada a ver com a direção, e sim com o roteiro. Uma má direção, às vezes uma má forma de dirigir, pode afetar o filme. Mas uma Sim. história ruim não tem nada a ver com o diretor, tem a ver com o roteirista e com o produtor, que é o dono do dinheiro. Já estou falando num filme de longo, de maior, tipo de indústria, tipo, por exemplo, Hollywood ou algo da Globo Filmes, coisas assim. Uma coisa bem grande. A culpa é do roteirista que escreveu
e do produtor que aprovou, porque ele é quem manda por trás. O diretor ele é só um funcionário, ele chega ali, ele vai coordenar uma equipe, vários braços, mas ele é só uma pessoa que ele vai pegar o que está naquele papel e, e passar para a linguagem audiovisual. Muito bom, a observação é ótima. A pergunta que eu tenho aqui também, quais foram as produções que você colaborou para desenvolver? Para desenvolver, tá. Eu fiz, antes de eu criar o canal Universo No Life, eu fiz um trabalho com uns amigos, conforme eu tinha dito, chamado Shinobi, que na época a Uhum. gente tinha feito que era para um site, não existia YouTube ainda na época, foi para um site chamado MKP7. Esse site, ele já não existe mais. Mas esses vídeos Shinobi, eles estão na internet, hoje. Foi feito no Shinobi, MKP7. Depois eu fiz metade de um trabalho para um colega, um filme de ação urbano chamado Contra-Ataque. Eu dirigi o roteiro do cara, ele me passou o roteiro, eu dirigi. Aí eu fui para as minhas produções. Aí eu fiz Bem-vindo ao No Life em... Não, deixa eu falar um antes. Eu fiz Rosas em Combate, que foi um filme que eu fiz em 2007. Bem-vindo ao No Life em 2009, que estreou em 2011. Esse filme ele ganhou um FAC, Fundo de Apoio à Cultura, para ser feito. Em 2014 eu voltei com Canastra em Malta, uma websérie que também ganhou um FAC. E a partir daí eu não usei mais FAC. Eu utilizei sistema de doação e guerrilha, Uhum. que foram Panículo, Emília, Adaga, Amalek, Cavaleiro de Malta, foi o meu último que eu fiz, e fiz outros filmes já num contexto mais tipo homenagem, que eu chamo de filmes cosplay. Eu pegava um personagem, um desenho, fazia um filme de homenagem àquele personagem. Por exemplo, Grayskull, que foi uma sériezinha pequena que a gente fez baseado no desenho He-Man She-Ra, de 1980. Legal. É uma pergunta que eu tenho aqui, o que você pôde aprender nas experiências de cada produção? Bom, cada filme que foi feito... Ai, meu Deus, caiu a câmera aqui. Opa, acontece, é ao vivo. Terrível. Essa. Mas aí, Eu vou ficar com ela na mão mesmo, que é melhor. O meu negócio aqui simplesmente virou e derrubou. É, Sobre a pergunta, desculpa, eu até me perdi a pergunta. O que em cada cada coisa que eu aprendi, né? produção, o que você aprendeu? Desenvolvendo através das experiências. Então, cada trabalho ele envolveu um estilo de fazer o filme de forma diferente. Por exemplo, o Uhum. Adaga. O Adaga é um filme de aventura, censura 12 anos, e esse filme ele foi feito para lembrar um quadrinho, então toda a edição dele é para lembrar uma leitura de quadrinho. Uhum. O Amalek já é um filme de suspense para terror, então toda a parte dele é sombria, o filme é bem escuro, é um ambiente quase que sufocante. Eles passam dentro de uns corredores, umas coisas assim. O Cavaleiro de Malta, ele já é um filme que fala o nascimento de um herói, de uma história que foi escrita. Todos esses filmes são ficção. Então, assim, aí ele já tem um lance da esperança. Eu tenho que transmitir isso através da imagem. Então, assim, cada filme ele teve uma linguagem diferente. Essas linguagens foram criadas e estudadas antes de serem feitas. Então, posso dizer que cada filme foi um novo tipo de forma de dirigir e de editar um filme. Praticamente foi criado. Nenhum filme é igual ao outro. A questão assim, de uma visão diferente, né? O panorama que você vê já de outro ângulo, né? Isso. Aqui eu tenho uma imagem aqui, eu gostaria que você comentasse do que se trata. Esta imagem aqui. A imagem é uma imagem interessante. Esse aí é um personagem que eu me vi obrigado a fazer ele, porque a gente está sem pessoal para fazer esse tipo de personagem, porque ele vai ter uma prática marcial que eu já estou estudando uns 2 anos, e já estou treinando há 2 anos, que se chama EMA, Historical European Martial Arts, que é a arte marcial histórica europeia, que tem a ver com você aprender a lutar e fazer movimentos com armas medievais europeias. Como eu já estou treinando ele, e eu tinha algumas características que
chamam a atenção para esse personagem, eu pensei, cara, em vez de eu treinar um ator por vários tempos, e como o filme é curto, eu vou fazer, logo eu faço o personagem. Esse nome desse personagem é Átila, ele vai ser um dos personagens de uma série chamada Juramento dos Incríveis, que é o próximo trabalho que eu vou estar fazendo. E ele vai estar no curta-metragem da história dele, o Átila, o Inquisidor. Você falou uma coisa que eu achei até interessante. Em vez de colocar alguém, ao invés de colocar alguém que é meio que dá um trabalho para treinar, você que assumiu a coisa. Ou seja, o processo da produção, ou seja, atuar vivendo um personagem. Mas é difícil ensinar alguém o caminho certinho, faça isso, assim, assado. Não, não é difícil. Mas como a gente está com um projeto que ele vai ser um pouco corrido, e, digamos assim, com pouca monetização, eu, já com experiência passada, eu entendo que para eu garantir que o ator ele faça o movimento certinho, de forma convincente, eu ia precisar de muito tempo e muita dedicação desse ator. Ah, sim, a dedicação. Isso, e como, assim, pandemia, algumas coisas, trabalho do dia a dia, eu não tenho como estar acompanhando o treinamento da pessoa, e então eu preferi assumir esse cargo desse personagem. Mas, por exemplo, a Anne Palumbo vai fazer uma guerreira também, ela nunca lutou. Mas ela eu já consigo, ela vai usar uma arma que é um pouco menor, chamada massa, que é uma arma mais fácil de manejar do que essa espada. Essa espada é uma espada montante, ela é do meu tamanho, eu tenho 1,90 m. Espada é do meu tamanho, então Caramba. você tem que saber rodar a espada para ela não pegar no chão, para ela não acertar a pessoa de verdade. Então ela tem toda uma movimentação que você tem que fazer com Uma o corpo. questão de sincronia. Isso. Então, por isso que eu assumi o papel com essa espada, que era uma arma um pouco mais complicada. E armas mais fáceis eu já passei para as outras atrizes e outros atores, porque eu consigo fazer um treinamento com eles mais fácil, mais rápido. Então você fez uma análise ali, não, essa arma aqui é bom para você porque você vai ter uma habilidade mais avançada. Então foi medindo ali, né? Fazendo um parâmetro, né? É bom para você Sim, isso, para você é bom. Então tem até essa mais ou menos. questão do pensar, né? Como vai É isso. manusear também. Isso está na pré-produção, no quesito da pré-produção. O personagem já tinha sido criado, né? Na verdade, quem me sugeriu esse personagem é uma das atrizes que já está acompanhando o meu projeto, que é a Raquel Capucci, que ela olhou, ela falou assim, cara, por que você não faz esse personagem? Aí eu fiquei com o pé atrás, tal. Aí ela falou, não, cara, faz você. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra esse personagem aí. E tu vai ter muito menos trabalho se você fizer do que se você for treinar alguém. Aí me convenceu, eu peguei e fui. Dito e feito. O, Nosso amigo o aqui só, está perguntando, ó, o é, Josias, José José Messias. Messias, isso, José Messias está perguntando se essa espada você mandou fazer. Valeu, José. Essa espada foi feita por um cuteleiro de do Sul. Agora não sei ao certo a região dele, que é o Daniel. E a logo dele vai estar no meu filme, como apoiador. Ela foi feita para o meu treino, por enquanto. Mas eu não estarei usando essa espada exatamente na filmagem. A Ah, espada que sim. vai vir para a filmagem ainda tá sendo produzida. Ela vai estar chegando em novembro agora aí. Mas essa outra que está sendo produzida para filmagem, ela está sendo feita por outra pessoa do Rio de Janeiro. Vamos aqui. Esta imagem aqui foi relacionada a qual trabalho? Essa é o Cavaleiro de Malta. É uma amiga e uma atriz. Essa moça aí se chama Graziele Gonçalves, acho que ela está até aí na live aí. Ela também foi a atriz que interpretou a Adaga, e ela Uhum. deu um suporte pra gente no filme. Ela fez esse zumbi aí no Cavaleiro de Malta. E como é que você lidar com feedback? Após a produção, tudo certinho. Qual é o feedback que você tem? Cara, diferentes feedbacks. Tem o feedback das pessoas que elogiam, tem o feedback das pessoas que criticam, tem um feedback que dá, você já com o tempo, já uma certa experiência, você consegue detectar se a pessoa está falando besteira ou se a pessoa Sim. realmente está apontando um ponto que é importante, você vê.
Então, assim, todo filme que eu faço, eu consigo pegar um bom feedback, eu consigo. Não importa se a pessoa fala, olha, aqui você falhou, aqui você errou. Eu não encaro como algo ruim. Eu vou lá, escuto aquele feedback, aí eu vou, revejo a cena e falo, poxa, realmente, próximo eu não vou cometer esse erro. Porque existe outra coisa que foi dito. Eu falei, o diretor ele não é responsável por um filme ruim. É o roteiro é o filme ruim. Mas o que vai para a tela é o erro. E o erro, cara, tá na mão do diretor. Porque ele aprovou que aquilo ali tivesse sido feito. Às vezes uma atuação ruim, às vezes uma cena mal feita. Cara, se alguém ali olhou e viu o erro, cara, tá errado. Cai na mão do diretor, porque o diretor, ele chegou no final ali e apertou o V ali, riscou e falou, aprova isso aqui. Aqui, ó, o próximo trabalho aqui. Esse foi em qual momento? Esse trabalho aí eu fui convidado pelo Lino Ribeiro, que é esse ator que está sentado. Eles estavam fazendo um filme, agora não me recordo o nome, e eles pediram, por causa do meu tamanho, o meu, entre aspas, porte, para eu fazer um segurança num bordel, que ia ser a cena. E aí eu fiz com eles esse trabalho aí. Eu estava nesse filme, nesse eu fui dirigido, eu não dirigi ninguém. E como é ser dirigido? Tranquilo. O diretor ele tem que saber, primeiramente, comunicar o que ele quer. O ator ele tem que estar aberto. O ator é uma massa de modelar, né? Ele vai ser modelado pela mão do diretor. Se o diretor falar tem que mancar. Se o diretor falar gagueja, ele tem que gaguejar. Se o diretor falar faz cara de mal, tem que fazer cara de mal. Então, assim, isso aí eu já fui preparado para isso. Mas esse trabalho foi bem simples de fazer. É que o nosso amigo aqui, José, está falando que um diretor tem uma grande responsabilidade. É o capitão do navio, né, velho? É o capitão do navio, mas às vezes ele não sabe que o navio está furado. Falta identificar esse lado aí. É. Vamos lá. Já esse trabalho aqui foi qual? Isso foi uma sessão de fotografia que eu chamei as minhas atrizes e amigas que fizeram esses papéis. Aí nós temos da esquerda para a direita. A Graziele Gonçalves, que fez a Adaga, ela está com a roupa da Adaga. A Patrícia Mesti, que fez a Lídia, que é uma heroína também do meu projeto, do Canassi Malta. A Juliana Maciel, que fez a Emília, que é essa personagem que é uma boneca, entre aspas, demoníaca. E a Tati Ramos, que fez a Tormenta, que é tipo uma bruxa. E todas essas são personagens de filmes e de séries. E aí eu fiz um trabalho de fotografia chamado Mulheres de Malta, que aí eu peguei todas as personagens e fiz só um trabalho de fotografia com elas. Aqui vamos aqui ao próximo momento. Esse momento aqui. Esse aí foi um trabalho de um comercial que eu fui contratado pelo restaurante Laminato, que é um excelente restaurante aqui da Asa Norte. Essa atriz aí é uma colega também que trabalhou em 2 filmes meus, na verdade 3 filmes meus, que é a Erika Lopes, é uma atriz. E aí eu convidei ela para ela fazer esse comercial comigo. Eu dirigi, eu que filmei, e ela estava atuando no comercial desse restaurante. E qual é a diferença de uma produção? Talvez possa ser uma pergunta que, para que perguntar isso? Mas é interessante também tirar as dúvidas. A diferença de uma produção de um comercial para um filme. Ambos os dois, eles, assim, dependendo do tem aquele comercial que é o. Vou dar um exemplo aqui falando, mas não é preconceito. Por exemplo, comercial do Ricardo Eletro. É praticamente o vendedor falando com a galera. Não sei o quê, 50% de desconto, papapá, papapá, papapá. Manda informação para cima da pessoa. Ele ali tá como vendedor, tá, mas ele é um personagem. Nesse caso desse comercial, ele já teve um roteirozinho parecendo com um filme. Era o pai e a filha sentados numa mesa, conversando, aí eles Ah, viravam para a câmera e falavam dos pratos, do restaurante, aí mostrava um pouco da cozinha, ficou bem interessante. Esse aí já foi mais puxando para o lado do cinema.
mas também ainda foi comercial. Eu, assim, a diferença é que no comercial você vai para o ponto de você vender o lugar. O filme, você vai para o ponto de contar uma história, de contar, de criar um contexto muitas vezes inexistente, tipo, tu vai criar que existe um dinossauro, você vai criar que existe um zumbi, um terremoto, alguma coisa que não está acontecendo, e você tem que convencer a plateia que aquilo está acontecendo. Então, tu vai gerar várias emoções ali. O comercial você pode até gerar emoções, mas você vai ter que gerar interesse que a pessoa vai comprar ou Verdade. ir Tem lá que consumir. despertar algo na pessoa que chame a atenção, né? É. Vamos aqui ao próximo momento aqui. Esse aqui é uma peça. Essa é uma peça de uma grande amiga e também que trabalhou em três projetos meus, que foi o Emília, o Conto de Terror, e a Malek, que essa aí é a última atriz lá da ponta na direita, que é a Yane Marques. Eu tirei essa foto lá dela, de celular mesmo, de uma peça de teatro de comédia, que é uma atriz que ela iniciou fazendo o projeto comigo, pegando mais um lance de uma personagem mais sensual, mas ela se identificou muito mais e brilhou muito com a comédia. Então, essa é uma personagem que ela fez para essa peça de teatro. Eu agora não me recordo o nome da personagem. Aqui temos aqui mais um momento. Este momento aqui. Essa da ponta aí, ó, de camisa azul é a Yane, essa atriz que eu falei. Sim. Essa aí, essa da outra ponta é a Bia. As duas são atrizes e gozado, fizeram a mesma personagem. No Emília, um conto de terror, a Yane fez a personagem Janaína já adulta. No filme A Adaga, a Bia fez a personagem Janaína adolescente, se passando em 1990. Os filmes eles são interligados, é como se fosse uma. Vou abrir aspas e vou dizer, uma Marvel, obviamente, mais humilde. Então, muitas vezes o personagem de um filme aparece no outro filme. Os mundos são interligados. Essa aí Aqui, foi ó. uma estreia. Aí Pode falando da falar. história da foto. Isso aí foi uma estreia, a estreia do Adaga. Que a Yane foi lá prestigiar, que a gente fez no Teatro dos Bancários. Aqui temos um momento aqui seu. Aí comente. Eu tô de esqueleto do He-Man aí, foi quando a gente foi fazer o filme do Grayskull, que tá no meu canal. Plus, ó, quem é fã do He-Man, da She-Ra, dá uma olhada Vai lá, lá. ficou bem interessante o filme. Eu Aí fiz o você fez esqueleto. a caracterização do esqueleto. Isso foi uma amiga minha que ela tem um canal de gamers, a Little High, junto com o marido dela, o Alexandre, o Kaká. Eles formam um canal chamado Casal Multiplayer, que eles fazem gameplay, e ela estava fazendo um trabalho de maquiagem, acho que na faculdade, e foi voluntária para fazer minha maquiagem do esqueleto. Aí ela fez a maquiagem do esqueleto, e eu luto como esqueleto contra o He-Man no filme, além de dirigir. Bacana que ficou muito bem produzida. Uma maquiagem dessa levou quantas horas para É, ser ela, bem ela, produzida? ela fez a maquiagem assim, demorou uma parte da manhã para ela fazer toda certinho, né? Eu fui maquiado de caveira pro lugar filmar, então quem me via dentro do carro lá que eu tava indo de carona se assustava. Eu, eu taquei a roupa de esqueleto, que é um capuz, parece da morte, em cima do lombo, e fomos lutar dentro de uma casa abandonada, que era para simbolizar uma caverna. E se você quiser ver como ficou, dá uma olhada no Gresco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eu luto contra o He-Man, que era um rapaz bem forte que fez o personagem. E, meu amigo, quando a gente saiu da casa lá, velho, teve gente que olhou de longe e saiu correndo, porque achou que era o capeta saindo do- Ah, você falou do seu canal no YouTube. Fala aí pra galera aí, como é que faz para localizar? Diga o endereço Pessoal, aí. chega no YouTube e digita Universo No Life. No Life de Sem Vida. No YouTube tá lá o canal. Ele tem uma playlist chamada Universo No Life Ordem, que tem a ordem cronológica de todos os filmes, caso a pessoa queira assistir todos e entender. Ou pode entrar em vídeos e escolher qualquer um. E também tem uma playlist chamada Cosplay Filmes, que lá tem esses filmes como o filme do He-Man, que é o do Grayskull. Show de bola. Aqui vamos ao próximo momento. Já esse aqui, foi qual momento?
Esse aí esse personagem à esquerda aí, ele foi interpretado pelo Ivan Ramon, é, e também pelo Roberto, agora esqueci o sobrenome dele, Roberto Silva, que é o personagem que eu vou fazer um filme solo dele mais pra frente. O nome desse personagem é O Retalhador, que é um cara que mata pessoas com uma tesoura de jardineiro. Ele tá no filme Amaleque e no filme Cavaleiro de Malta. É um assassino serial. Aquela moça ali que tá fingindo que tá morta, ela não tá, tá? É a Juliana Marcondes, uma atriz também, que faz uma palhaça, que agora eu não me recordo o nome da palhaça, mas ela tá no meu Insta aí, uma excelente atriz. E nessa cena aí a gente partiu ela no meio. Tem a cena dela sendo partida ao meio pela tesoura no filme Cavaleiro de Malta. Bacana. E o que que você pode orientar a pessoa que tem o objetivo de ser um cineasta? Qual é o conselho que você pode dar? Bom, primeiramente, assim, hoje eles estão numa era mais fácil, porque com um celular você consegue fazer um filme. Um celular, igual o meu, igual o seu, a gente consegue filmar um filme, que tem celular que filma até em 4K. Então, se o cara tiver o mínimo de conhecimento, ele consegue fazer um filme. Ele vai ter que aprender algumas técnicas de edição, vai ter que aprender algumas coisas sobre música, sobre trilha sonora, como usar a trilha sonora, vai ter que entender um pouco de roteiro, beleza. Mas o mais importante, na minha opinião, isso é o que eu mais falo em tudo, toda vez que eu sou perguntado, faça filme daquilo que você consome. Por exemplo, você gosta de filme de terror, vá fazer filme de terror. Você gosta de filme de aventura, vai fazer filme de aventura. Você gosta de filme de ficção com alienígena, faz filme de ficção com alienígena. Por quê? Porque o consumidor desse tipo de conteúdo, ele é o cara que mais tem referência. Ele entende do assunto. Então ele tem como fazer um bom filme, um bom roteiro sobre aquilo ali. Óbvio que ele vai ter que aprender como fazer certas coisas para ele poder fazer o filme antes. Mas tudo isso aí vai ser explicado em breve, num trabalho que eu vou estar fazendo aí ano que vem. Então, o que é necessário fazer o que você gosta de acordo com o contexto, né? Já é uma garantia de um caminho andado já, né? Porque quando você, por exemplo, Thiago, estou com o Marcel na cabeça, desculpa. Thiago, por exemplo, que tipo de filme você gosta? Me fala um pouco de você. Olha, biografia. Biografia? Beleza. Quantas biografias você já assistiu? Na verdade, eu gosto muito de ler as biografias também, né? Tranquilo. Então, por exemplo, você é um cara capacitado para fazer um documentário biográfico de alguém ou de alguma situação, de alguma figura do Brasil, um Ayrton Senna, Uhum. Pelé, Neymar, Lula, Bolsonaro. Estou falando nomes aqui de pessoas conhecidas, não estou indo no contexto político Sim, nada, sim. não. Apenas Você uma pode citação fazer, só. só fiz citação. Você pode fazer esse documentário. Por quê? Porque você tem a fórmula da biografia em você, porque você gosta de ler sobre isso. Então provavelmente você vai produzir um trabalho biográfico que as pessoas não vão dormir. As pessoas vão assistir e vão falar, poxa, que interessante, eu não sabia disso desse cara. Olha que legal. Olha, e aquele episódio realmente foi desse jeito que aconteceu o negócio, pô, eu não sabia disso. Então tu vai introduzir a biografia de uma forma que a pessoa vai sentir leve, não vai ver o tempo passar, porque você consome biografia, entendeu? Você falou sobre biografia aqui, filmes, e eu citei livros aqui, me remeteu à memória do Chacrin. Eu achei muito bom o filme biográfico dele. Tem o do Tim Maia também, né? Ídolos assim nacionais, eu acho muito bacana a proposta. E como é que você vê a produção nacional? É boa para você? Cara, eu vi muito filme nacional, por incrível que pareça, apesar de fazer filmes baseados em videogame e baseado em muita coisa que é fora do país. Porém, eu vi muito filme nacional, eu vi muito curta-metragem em amostras. E vi, obviamente, os filmes de marca maior. Cara, eu acho que o Brasil ele tem potencial para fazer muita coisa e levar muita gente para o cinema.
Gente que só quer se entreter, a gente que quer sair dali e sentar num café e discutir de forma cult. Dá para você alimentar os dois públicos. O negócio é que você tem que apostar nas histórias que tem no Brasil. Vou dar um exemplo. Por que Tropa de Elite fez tanto sucesso? É óbvio. Porque eles fizeram uma pegada investigativa. Eles fizeram uma pegada que lembra um pouco já um filme, filmes estrangeiros, com aquela pegada de herói mocinho. Porque aquilo ali é uma fórmula que muitas pessoas gostam daquilo. Ele fez sucesso por causa disso. Óbvio, tem o lance da crítica, tem o lance da história por trás da corrupção, tem. Mas foi a forma de fazer o filme, que foi o resultado ali. Filmes que poderiam ser feitos, cara, dava para se fazer vários filmes de suspense, terror, aventura, com os mitos do Brasil. Saci Pererê, Loira do Banheiro, a Sereia Yara, Mula Sem Cabeça. Cara, parece ridículo, mas, meu amigo, eu te dou um exemplo que, de ridículo, o cara acabou transmitindo a história do país dele para o resto do mundo. Vou falar aqui um exemplo bem rápido. Você já ouviu falar num filme chamado Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros? Olha que nome estranho. Não me recordo agora, mas diga do que se trata. Não, o nome você já viu, né? Você sabe quem é Abraham Lincoln, não sabe? Sim. E ele foi caçador de vampiro? Não. O nome até parece comédia, parece até uma coisa ridícula. Eu estava andando num shopping, olho lá, tá aquele cartaz, o Abraham Lincoln. De longe, pelo cartaz, eu já vi que era o Abraham Lincoln. Porque era um cara com uma cartola sentado naquela posição. A referência toda. Aí eu cheguei perto e falei, vamos fazer um filme do Abraham Lincoln. Quando eu vejo, vem embaixo, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiro. Eu arregalei o olho e falei, meu irmão, que porra é essa? Desculpa a palavra. Falei, meu irmão, que é isso? Velho, que doideira. Aí, não me interessei. Olha que eu gosto de filme de terror, mas ali eu achei demais. Fui pra casa. Passou uns meses, tal, eu tinha até esquecido disso. Chega um amigo meu, doidão, com um DVD. Cara, bicho, eu vi um filme doido, vi um filme louco aqui, meu. Olha aqui, o cara me mostrou. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiro. Aí eu olhei aquilo ali, eu falei, bicho, tu sabe quem foi Abraham Lincoln? E o cara não sabia. Aí ele chegou e falou assim, o bicho foi tipo um presidente, né, dos Estados Unidos, que aí eu vi aqui no filme que o bicho até ajudou lá naquela guerra que teve lá entre eles mesmo lá, e aí teve até aquela parada que o bicho era contra os escravos. Olha o que o americano fez. Através de um filme de vampiro, que você não dá nada, ele contou a história do presidente, um dos presidentes favoritos dele, vários contextos históricos dentro de uma ficção, transmitiu isso para um amigo meu que nunca ia querer saber disso. Tá entendendo? Olha a magia que tem por trás disso. Aí eu fui ver o filme. Aí eu me interessei de ver o filme. E o filme não é ruim, é um filme de aventura. Tem umas coisas muito doidas, é um filme de aventura. Mas passou toda a história do Abraham Lincoln ali. Então, assim, o que eu vejo? Cara, o Brasil tem condição de sobra de fazer isso, porque a gente tem muita riqueza cultural nesse país, velho. Tu pode fazer um filme estilo Velho Oeste usando os cangaceiros. Você pode fazer um filme estilo uma parada parecendo Revolução Francesa, pegando o pessoal do Sul. Pode fazer um filme de terror usando Saci Pererê. Dá pra fazer muita coisa louca e legal, tá entendendo? Acho que falta também a questão da ousadia também, né? E acreditar. Porque a gente vai estar lutando contra o povo mais crítico, contra o que é próprio, que é o brasileiro. O brasileiro não gosta de nada que é feito aqui. Ele desce a lenha. É brasileiro, o cara já faz assim. Mas eu sei porque eu passo por isso. Então, assim, mas é questão de ir fazendo, as coisas vão melhorando. Que a galera comece vendo. Essa aí, por favor, me fala do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiro. Assiste o filme. Rapaz, tem uma cena no filme que ele vai... o Abraham Lincoln é um cara especial. Tipo, ele tem umas habilidades cabulosas. Ele vai serrar uma árvore lá para cortar a árvore para fazer lenha. Ele dá uma porrada com o machado que a árvore sai voando. Eu falo, meu irmão, tu ri no filme. Mas, cara, o filme conta a história. Conta a história, óbvio, com contexto fantástico. Mas conta a história e o que ela faz? O mais importante, ela transmite a cultura do país para outros países.
Isso aqui é o Verdade. mais importante daquele A filme. grande Esse é o sacada, né? objetivo daquele filme. Entendeu a sacada? É assim que é por isso que esses caras aí, isso é óbvio, dominam o cinema. Pelo menos aqui na parte do Ocidente. Lá no Oriente é a Índia. Lá não tem nem o que dizer. No Oriente é a Índia. Mas, meu irmão, aqui os caras dominam por quê? Porque eles sabem como enfiar dentro da tua goela o Abraham Lincoln. Tá entendendo? Caraca, sacada genial, como é que pode, né? É, já Pois teve é, velho. outros trabalhos assim que, além do Abraham Lincoln, chamou sua atenção? Sua visão O Abraham Lincoln, telespectador. poxa, o Abraham Lincoln eu falei aqui, cara, porque eu fiquei chocado. Eu não vou mentir, não, mas. Ah, deixa eu ver. Agora tem que lembrar, né? Não estava esperando essa pergunta. Ah, filme do. Muito filme de Velho Oeste, que eles pegam figura histórica, aí eles dão uma mexidinha, tipo, aqueles caras muito conhecidos no Velho Oeste lá dos Estados Unidos, Billy the Kid, Johnny Ringo, uns caras que era bandido brabo, eles transformam o cara no herói para contar a história da corrida do Oeste lá, mas contar a história do jeito deles, né? Pra dizer eles não fizeram nada de mal com os índios, eles fizeram foi evoluir a região ali. Aí eles dão uma maquinada meio esperta para poder fazer. Então, assim, filme de Velho Oeste usa muito isso. Filme de guerra, Resgate do Soldado Ryan ali, os caras contam um monte de coisa histórica. Óbvio que eles dão uma maquinada. Então, assim, a maioria dos filmes, eles, quando pegam alguma coisa que vai mexer com história, mesmo que ele taque a ficção, ela tem um motivo de transmitir a forma como ele quer que a história seja contada sobre aquele personagem, sobre aquela situação. Entendeu? Bacana. E uma pergunta que eu tenho aqui, quais são as suas referências? Hoje, você como cineasta, as Eu tenho referências um que você vídeo, tem. ó, eu vou falar pra galera que tá aí, se puderem, entrem no meu canal também aqui no Instagram e vejam um vídeo que eu subi há pouco tempo chamado Fonte de Ideias. Lá tem todas as minhas referências. Minhas referências são anos 80 e 90, totalmente. Os filmes de terror da época, os filmes de suspense da época, os filmes de ação da época, os desenhos animados, os jogos que eu joguei na minha adolescência e na minha fase adulta, que eu ainda jogo. Então, praticamente, toda a minha referência ela é fantástica, é fantasia. He-Man, She-Ra, Thundercats, Exterminador do Futuro, jogos como Resident Evil, Mortal Kombat. Essa foi a minha referência, que foi o que eu mais gostei de consumir, né? Se a gente for para falar um pouco de coisa nacional, eu falo de Saltimbancos, por incrível que pareça, é uma referência, Saltimbancos. O Auto da Compadecida, eu peguei alguns trejeitos de personagens ali, para poder Uhum. passar para alguns personagens. Alguns filmes de terror do Joel, que é um diretor de cinema de Curitiba, lá que ele faz vários filmes como Encosto, Judas. Eu peguei muita coisa dele ali de ideia que eu vi, inclusive eu conheci pessoalmente, é um cara muito bom no que ele faz. Peguei algumas coisas do Zé do Caixão, mas foi pouca. O diretor de Brasília aqui, que era conhecido também, o Bombeiro, eu peguei poucas coisas dele também, mas mais contexto de ideia mesmo. Praticamente essa, minhas referências. Você citou o Zé do Caixão, né? Você acha que o brasileiro não valorizou ele? Porque o cara era um gênio, né? O Zé do Caixão, ele faz um contexto de filme, os poucos que eu vi. Eu gostava mais do Zé do Caixão quando ele apresentava aquela hora da noite lá que ia passar os filmes de terror na Band. Que eu gostava muito daquilo ali. Todo o contexto dark que ele botava, eu me divertia muito. Cara, praticamente muito profissional brasileiro é desvalorizado, né? Tipo, o Zé fazia o que ele podia com o que ele tinha. E ele fazia Uhum. dentro da forma como ele queria. Então o filme tinha a brutalidade que ele queria que tivesse. Só que aí, por exemplo, o cara vê esse filme, vê o filme dele e acha tosco, mas vê um igual norte-americana, bate palma. Nossa, gênio, é um ícone, né? Mal sabe E é a que o mesma ícone é coisa. quem que teve a ideia. Não, pô, vou dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer uma palestra de roteiro para um pessoal, um grupo, e eu perguntei pro pessoal, que tinha acabado de passar aquele filme Cavaleiro das Trevas, lá, que aí o pessoal, todo mundo amou aquele Coringa lá, daquele cara lá que infelizmente faleceu. O Coringa daquele cara foi fantástico, tal, tal, tal. Aí eu perguntei pro pessoal, gente,
Eu escrevi o Coringa num canto do quadro e eu escrevi o Zé Pequeno no outro canto do quadro. Quando eu falei de Zé Pequeno, o pessoal virou a cara. Nojo desse cara que não sei o que, que não sei o que. Aí eu perguntei por quê. Você tem nojo do Zé Pequeno, mas não tem nojo do Coringa. Sendo que os dois fazem a mesma coisa. Os dois matam, os dois são assassinos, os dois são psicopatas, os dois são pessoas assustadoras. Por que você não gosta do Zé Pequeno e gosta do Coringa? Porque o Coringa fala inglês? Porque o Coringa pinta a cara? Não, velho. Os dois fazem exatamente a mesma coisa. Então existe, infelizmente, esse contexto do eu prefiro o de fora. Verdade. Aqui tem um momento que você falou sobre a situação da caveira, já os bastidores, olha só. Essa moça aí que é a Little Rai, ela tá fazendo a maquiagem da caveira. O rapaz que está ali na janela é o Wilson Dias, meu diretor de fotografia e que me acompanha em quase todos os meus filmes. Quando eu não posso estar por trás da câmera, quem faz é ele. E ele é um excelente fotógrafo também. Essa é a Little Rai, que está fazendo a minha maquiagem. E como é que você avalia assim, após a produção? Que passa também aquela verdade, né? Não entendi, desculpa. Como é que é a sua avaliação? Por exemplo, tá fazendo a minha maquiagem. Aí tá. Depois, quando você já se vê caracterizado, após essa produção de maquiagem, qual é a sensação que você tem? A mesma minha como a de qualquer outro ator que bota maquiagem e eu tô olhando ali. Mais ou menos é o que eu estava pensando pro projeto. Eu olho e falo assim, não, beleza, Uhum. tá ficando o que vai ser feito. Até porque vai ter depois uma pós-produção. Vai ter um trabalho na edição que vai deixar com que essa maquiagem fique mais assustadora. Vai ter um trabalho de efeito por trás ali que eu também faço. Ah, tem um toquezinho também na edição que dá o sabor para a coisa. Por exemplo, essa maquiagem da caveira aí, você não vê os meus olhos depois que. Você não vai ver o olho humano. Você vai ver só um buraco negro. Olha. Porque eu mexo isso na edição. Então, o cara, quando ele vai ver lá no filme, lá no Grayskull, você vai ver uma caveira mesmo, de verdade, mais ou menos falando, e sem olho. Então, eu já sei mais ou menos como é que vai ficar, entendeu? Show de bola. Você vai já maquinando o que vai acontecer depois ali, né? Sim. E leva quantas horas uma edição? Depende do filme. Cavaleiro de Malta demorou uns 4 meses para eu deixar ele pronto, porque tipo assim, eu não trabalhava todo dia nele. Eu tinha que ir misturando junto com o emprego, essas coisas. Então ele foi um trabalho feito na base devagar, minuciosamente, fui trabalhando devagar. Eu fiz um curta-metragem com aquela moça que você mostrou a foto, a Erika Lopes, um curta de 3 minutos. Ele está até no meu Instagram aí, chamado Louva a Deusa. Eu editei ele em uma tarde. Então ele foi bem rápido. Depende do trabalho. Aqui temos uma foto aqui, você fala qual foi o momento. Isso aí, se eu não me engano, foi uma palestra que eu fiz na Faculdade Católica de Taguatinga. Ou foi no IESB, aqui no plano piloto. Mas aí eu teria que ver a sala melhor. Foi um dos dois lugares. Uma pergunta que Foi uma eu tenho palestra de também. roteiro. Uma palestra de roteiro? Palestra de roteiro. E a pergunta é Isso. associada justamente a isso. Qual o processo para construir um bom roteiro, uma boa história? Isso vai ser uma... Eu vou dar um spoiler aqui, mas eu não posso falar muito Só de sobre leve, isso, só de porque... leve. Não, de boa, porque isso aí vai tá anexado ao nosso projeto do ano que vem. Primeiramente, assim, um roteiro ele é dividido em 3 partes. Introdução, conflito e resolução. Se você vê em alguma literatura os nomes um pouco diferentes, eles são sinônimos. Introdução, conflito e resolução. Você tem que pensar na introdução. A introdução, vamos utilizar aqui Chapeuzinho Vermelho como história base. Introdução. Era uma vez, começa ali. Ele vai falar sobre a Chapeuzinho, vai falar da casa da mãe dela, e vai falar que a mãe dela entregou uma coisa para ela para levar para a vovó.
De introdução para conflito é onde vai acontecer a missão do herói ou do protagonista. O personagem, o que ele tem que fazer no filme? Chapeuzinho Vermelho leva os doces ou o remédio para a vovó dela. Dentro desse conflito, ela vai encontrar algumas situações na floresta. Ela vai encontrar um personagem que vai se revelar o antagonista, ou seja, a força contrária ao herói, ou o protagonista. Esse antagonista, ele vai trazer o conflito e o objetivo do filme. Ele vai ser a barreira, ele que vai provar o herói, ou o protagonista. Então ele vai falar para ela pegar um caminho, dizendo que é um atalho, mas é um caminho mais longo. E ele vai para a casa da vovó e se livra dela para pegar a Chapeuzinho. Quando a gente chega perto do final, que é a hora que o lobo se revela, ali nós temos a finalização. Ou a Chapeuzinho vai ser devorada, ou vai chegar o caçador e vai vencer o lobo. E aí vai descobrir que a vovó está bem também, e todo mundo fica feliz para sempre. Praticamente um roteiro de um filme é dividido assim, dentro de um contexto. Eu gosto de usar Chapeuzinho Vermelho porque ele ilustra muito bem. Perfeito. Já estamos já nos 51 minutinhos. Eu gostaria de fazer aqui uma foto, né? Aí a gente vai partir para as considerações finais aqui desse bate-papo muito bacana que eu pude aprender muito com você através aí pela sua vivência e experiência. Vamos fazer uma foto rapidinho aqui, peraí. Peraí, vamos lá. Só não pode ficar escuro. Aqui. E respeito aqui ao público. Ó, aí. Show! Aí a Massa. pergunta que eu tenho aqui para fechar aqui. Antes você não tinha a noção ainda o que estava para acontecer, aí você virou cineasta. Hoje, o que você entende perfeitamente da sua vocação? A principal mensagem de um cineasta. A principal mensagem de um cineasta? Cara, a principal mensagem de um cineasta é ele levar um entretenimento. Eu vou usar a palavra entretenimento, porque é isso que o cinema é. O cinema foi criado para entreter. Ele não foi criado para outra coisa, velho. Foi criado para entreter. Levar um entretenimento para pessoas no mundo inteiro, para elas viajarem, saírem das situações que elas estão, seja de mágoa, seja de depressão, seja de tristeza, seja de alegria exacerbada, seja de ocupações. Ela vai se desligar por alguns momentos, vai ter acesso a uma história que vai passar para ela várias emoções, vai transmitir para ela várias situações, e dali ela pode sair com uma mensagem que vai tocar ela profundamente. O objetivo de um filme sempre vai ser entreter. Através do entretenimento é que ele vai passar a mensagem para a pessoa. E filmes que entretêm bem passam mensagens muito mais profundas. Show de bola. E o que você tem a agradecer a cada um que prestigiou os seus trabalhos? Primeiramente, quero agradecer a toda a minha equipe que trabalhou nos meus projetos. Sem ela, os meus filmes não teriam sido feitos. Agradeço sempre uma figura, desculpe os ateus, mas eu sempre agradeço essa figura que em Claro. todos os meus filmes, Deus. Sem Deus eu não teria feito nada. Agradeço a todo mundo que me deu a chance de entretê-los nos dias que foram nas minhas estreias, tanto nas estreias físicas, quanto que assistiu no meu canal YouTube, me deu a chance de entreter ele. E eu espero que o meu filme tenha transmitido alguma coisa para ele, nem que tenha sido alguns momentos de riso, para ele esquecer talvez alguma coisa ruim que esteja acontecendo com ele. Mas se o filme transmitiu mais coisa, eu fico muito contente com isso. E eu sei que já teve gente que já teve vida tocada por causa de filme meu, que já me veio a mim me falar. Então, eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas por, de uma certa forma, participarem das minhas produções indiretamente. E agora, quais serão aí os próximos projetos? Você já mencionou alguns aqui, mas vale a pena frisar para a galera ficar consciente. Fala aí os próximos projetos. Juramento dos Incríveis, mais uma minissérie do universo No Life, uma minissérie que vai ser baseada toda e coreografada utilizando técnicas de EMA, Historical European Martial Arts, as mais verdadeiras possíveis, sem muita firula, sem muita coisa impossível. A gente vai usar isso e principalmente vamos utilizar armas mesmo. Segunda
Segundo grande projeto, esse que é o mais interessante, talvez, do ano que vem. Curtas Express. Venha fazer um curta-metragem conosco de até 10 minutos no valor de R$ 1.200 ou um curta-metragem no valor de R$ 800. Lá você vai fazer um curso de 4 meses comigo e com outros profissionais, no qual você vai aprender desde o roteiro até a edição do seu filme, da sua ideia que Olha que você vai maneiro. escrever. A gente vai Maneiro. produzir o seu trabalho. E esse valor é feito para pagar os profissionais que vão estar envolvidos nesse trabalho. Quando eu digo profissionais, não estou falando de mim, estou falando dos atores que vão estar trabalhando para o seu projeto, da galera que vai fazer o figurino do seu projeto. E o projeto vai ser feito com todas as normas de segurança dessa quarentena que a gente está tendo aí. Em 4 meses, o cara, se alguém tinha vontade de fazer um filme, seja de suspense, ficção, terror, aventura, etc., ela vai poder fazer o filme. Bacana. A promessa de mais conteúdo e entretenimento, né? Entretenimento em primeiro lugar, conteúdo vem junto quando a história é bem feita, porque todo filme passa uma mensagem. Verdade. Olha, eu quero agradecer aqui pela sua participação e pela Anne também indicar você e você gentilmente, chegou até mim, olha, vamos aqui trocar ideia e finalmente conseguimos aqui fazer essa live que foi maravilhosa e eu pude aprender muito com as suas experiências. Eu desejo que você tenha muito sucesso aí nos projetos e deixa seu endereço aí. Galera, Universo No Life no canal YouTube, Universo No Life aqui no Instagram, no Facebook tem Davi Ribeiro, ou a comunidade Universo No Life. Onde tu vê o nome Universo No Life, tem eu por trás. Ok, onde tiver o universo, lá estará No você. Life, Universo isso. no No Life, Life. Perfeito. Nolife. Valeu, muito obrigado aí, Davi. Ó, agradeço pela participação. A live vai ficar salva aqui pelo IGTV e também estará no YouTuber Thiago Comunicador. Se você quiser também, eu mando também a gravação para você também divulgar, utilizar aí em prol do conhecimento e da informação, né? Que todo mundo precisa. Massa, me manda o link do YouTube. Com certeza eu vou postar no meu Face. Perfeito, então. Então, quero agradecer pela sua participação e obrigado mesmo. Gratidão total. Cara, muito obrigado pela oportunidade, valeu e boa noite aí. Valeu, galera. Então, finalizamos por aqui. Valeu, falou.